Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, profecias milenares estão se cumprindo diante dos seus olhos, e a grande maioria das pessoas não percebe que estamos vivendo os últimos suspiros de uma era que está chegando ao fim. O que vou revelar nas próximas palavras pode literalmente determinar o destino eterno da sua alma, e peço que você pare tudo o que está fazendo, porque o que aconteceu há mais de 2000 anos na cidade de Jerusalém contém as chaves para compreender o que está prestes a acontecer em nossa geração. Antes de mergulharmos nesta revelação extraordinária, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque as verdades que compartilharemos aqui podem desaparecer das plataformas a qualquer momento. E você não pode se dar ao luxo de perder as próximas revelações que o Espírito Santo tem preparado para este tempo. Voltemos ao ano 33 da nossa era, quando o mundo experimentou o evento mais extraordinário da história humana. Em uma colina chamada Gólgota, fora dos muros de Jerusalém, 3 cruzes se erguiam contra o céu sombrio. No centro, pendurado entre 2 ladrões, estava Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o que aconteceu naquelas 6 horas não foi apenas a morte de um homem bom, foi o momento exato em que o próprio Criador do universo tomou sobre si todos os pecados da humanidade. Quando Jesus bradou está consumado, conforme registrado no Evangelho de João capítulo 19 versículo 30, algo sobrenatural aconteceu. O véu do templo, aquela cortina espessa que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou de alto a baixo, como nos conta Mateus capítulo 27 versículos 50 e 51. Mas você compreende o que isso realmente significou? Por mais de 1000 anos, apenas o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus, uma vez por ano, no dia da expiação. Agora, através do sacrifício de Jesus, o caminho estava aberto para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pudesse ter acesso direto ao trono da graça. A terra tremeu, as rochas se fenderam, e os sepulcros se abriram. Santos que haviam morrido ressuscitaram e apareceram a muitos na cidade santa, como relatado em Mateus capítulo 27 versículos 52 e 53. O centurião romano que supervisionava a crucificação, testemunha ocular desses eventos sobrenaturais, declarou: verdadeiramente este homem era filho de Deus, conforme registrado em Marcos capítulo 15 versículo 39. Mas a história não terminou ali. 3 dias depois, na madrugada do primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras mulheres que seguiam Jesus foram ao sepulcro para ungir o corpo do Mestre. O que encontraram mudaria para sempre o curso da história humana. O túmulo estava vazio. Um anjo do Senhor disse a elas: não temais, eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, conforme Mateus capítulo 28 versículos 5 e 6. Durante 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos e a mais de 500 pessoas de uma só vez, como Paulo registra em 1 aos Coríntios capítulo 15 versículo 6. Ele comeu com eles, conversou, ensinou, e provou de forma inquestionável que havia vencido a morte. Antes de ascender aos céus, no Monte das Oliveiras, Jesus fez uma promessa que ressoa através dos séculos até chegar aos nossos dias. E, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também, como registrado em João capítulo 14 versículo 3. Os apóstolos que testemunharam a ascensão ficaram olhando para o céu, quando 2 varões vestidos de branco lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir, conforme Atos capítulo 1 versículos 10 e 11. Essa promessa de retorno não foi apenas uma consolação para aqueles discípulos há 2000 anos. Foi uma profecia que atravessa o tempo e chega até nossa geração. E aqui está o que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre os dias em que estamos vivendo. Nunca na história da humanidade vimos tantos sinais proféticos se cumprindo simultaneamente como estamos vendo agora. Jesus mesmo nos alertou em Mateus capítulo 24 sobre os sinais que precederiam sua segunda vinda. Ele falou de guerras e rumores de guerras, de fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Disse que esses seriam apenas o princípio das dores. Olhe ao seu redor neste exato momento. Quantas guerras estão acontecendo simultaneamente pelo mundo? Quantas crises alimentares afetam milhões de pessoas? Quantas pandemias e doenças desconhecidas têm surgido? Quantos terremotos têm abalado a terra com uma frequência nunca vista? Mas Jesus foi ainda mais específico. Ele disse em Mateus capítulo 24 versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim.
Pela primeira vez na história, através da internet, da televisão e das missões, o Evangelho está sendo pregado literalmente em todas as nações, tribos, línguas e povos, exatamente como profetizado. O profeta Daniel, há mais de 2500 anos, recebeu uma visão sobre os últimos dias que nos deixa sem fôlego quando comparamos com nossa realidade atual. Em Daniel capítulo 12 versículo 4, o anjo disse ao profeta: Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Observe essas duas características específicas dos últimos dias: pessoas correndo de uma parte para outra, e a multiplicação da ciência. Alguma geração na história viu isso de forma tão literal quanto a nossa? Milhões de brasileiros viajam pelo mundo todos os dias. A velocidade dos transportes encurtou distâncias de forma inimaginável. E a ciência? Em apenas uma geração, vimos o surgimento da internet, dos smartphones, da inteligência artificial, da engenharia genética. O conhecimento se multiplica de forma exponencial a cada dia. Mas há algo ainda mais impressionante na profecia de Daniel. No capítulo 12 versículo 1, está escrito: E, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações. Você consegue imaginar algo pior que as duas grandes guerras mundiais, as pandemias, as crises econômicas que já enfrentamos? E ainda assim, a profecia fala de um tempo de tribulação que superará tudo isso. Mas observe a promessa: livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deu detalhes extraordinários sobre esse livramento em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este é o grande escape, a grande fuga que Deus preparou para aqueles que estão verdadeiramente prontos. Mas a pergunta que não quer calar é: quantos realmente estão preparados? Quantos brasileiros que se declaram cristãos realmente nasceram de novo? Quantos realmente têm seus nomes escritos no livro da vida? Jesus foi claro em Mateus capítulo 7 versículos 21 a 23, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E, então, lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Palavras que cortam como espada de dois gumes. Não é suficiente apenas frequentar uma igreja, não é suficiente apenas conhecer versículos bíblicos, não é suficiente apenas fazer obras religiosas. É necessário um relacionamento verdadeiro, íntimo e pessoal com Jesus Cristo. É necessário nascer de novo, como Jesus explicou a Nicodemos em João capítulo 3 versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O profeta Joel, há quase 3.000 anos, recebeu uma profecia específica sobre os dias que antecedem a volta de Jesus. Em Joel capítulo 2 versículos 28 a 32, Deus declara: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estamos vendo o cumprimento literal desta profecia em nossos dias. O Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Jovens e velhos estão tendo visões e sonhos proféticos. Sinais estão aparecendo no céu e na terra. Eclipses solares e lunares têm ocorrido em datas significativas do calendário bíblico. Incêndios devastadores, colunas de fumaça subindo aos céus, fenômenos atmosféricos inexplicáveis. Mas a parte mais importante desta profecia está no final: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Esta é a sua oportunidade, este é o seu momento. Não importa o que você fez no passado, não importa quão longe você se afastou de Deus, não importa quantos erros você cometeu. Se você invocar o nome do Senhor Jesus Cristo com sinceridade de coração, você será salvo. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, citou exatamente esta profecia de Joel e depois declarou em Atos capítulo 2 versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento não é apenas sentir tristeza pelos pecados cometidos. Arrependimento verdadeiro é uma mudança completa de direção, é abandonar o caminho do pecado e seguir o caminho de Jesus Cristo. É reconhecer que você é pecador, que precisa de salvação, e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Em Apocalipse capítulo 3 versículo 20, Jesus mesmo fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele, comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração neste exato momento. Ele não vai forçar a entrada, mas está esperando que você abra a porta. Os sinais estão por toda parte. A figueira já brotou, como Jesus profetizou em Mateus capítulo 24 versículo 32. Israel, depois de quase 2000 anos disperso entre as nações, voltou a ser uma nação em 1948, exatamente como profetizado. Jerusalém está novamente sob controle judaico desde 1967. O templo será reconstruído, as profecias se cumprirão uma por uma. Mas há algo que poucos percebem. Estamos vivendo na geração que não passará sem ver todas estas coisas se cumprirem, como Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 34. A geração que viu Israel renascer como nação é a geração que verá a segunda vinda de Cristo. E esta geração está chegando ao fim. O tempo da graça está se esgotando. O tempo de misericórdia está chegando ao fim. Em breve, muito em breve, Jesus voltará para buscar sua igreja. Aqueles que estiverem preparados subirão com ele nas nuvens. Aqueles que não estiverem preparados ficarão para enfrentar a grande tribulação, um período de sofrimento sem precedentes na história da humanidade. Em Apocalipse capítulo 3 versículos 10 e 11, Jesus promete à igreja fiel, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A decisão é sua. O tempo é agora. Jesus pode voltar a qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai, como está escrito em Mateus capítulo 24 versículo 36. Mas os sinais indicam que esse momento está muito próximo. Se você nunca entregou verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo, faça isso agora. Reconheça que é pecador, arrependa-se dos seus pecados, aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador, e creia que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou dos mortos para lhe dar vida eterna. Se você já é cristão, mas tem vivido uma vida morna, indiferente, voltada para as coisas deste mundo, é hora de despertar. É hora de buscar a santidade, é hora de buscar intimidade com Deus, é hora de viver verdadeiramente como filho do Altíssimo. O livro do Apocalipse termina com uma das promessas mais belas da Bíblia. Em Apocalipse capítulo 22 versículos 20 e 21, Jesus declara, aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Esta deve ser a oração constante do nosso coração, ora, vem, Senhor Jesus. Que possamos viver cada dia como se fosse o último, mas trabalhando como se Jesus fosse voltar só daqui a 1000 anos. Que possamos estar prontos, vigilantes, esperando pela bendita esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os céus se preparam para a maior celebração de todos os tempos. Os anjos ensaiam os hinos que entoarão quando Jesus vier buscar sua noiva. As mansões celestiais estão sendo preparadas para aqueles que creem. Você estará lá? Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade eterna, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que Deus está revelando nestes últimos dias. E se o Espírito Santo moveu seu coração durante esta mensagem, e você deseja contribuir para que mais vidas sejam alcançadas com o Evangelho, deixe seu valeu demais nos comentários, e se Deus colocar em seu coração, considere fazer uma oferta de fé.
Lembrando que toda contribuição deve vir do coração, como um ato de adoração e gratidão a Deus. Nunca se sinta obrigado, Deus ama quem oferta com alegria, mas também abençoa quem apenas ora e compartilha sua palavra. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, e que possamos nos encontrar nas nuvens quando Ele vier nos buscar. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.